Então, boa tarde a todos. Primeiramente, aí eu quero agradecer, então, a InvestSmart e o Kleber por ter nos convidado aí para participar dessa maratona de lives de vocês. O tema é bem importante, planejamento estratégico, principalmente agora, em tempos de pandemia. Então, como o Kleber comentou, eu me chamo Camila, sou gerente de marketing da ScorePlan, e vou falar aí um pouquinho com vocês hoje sobre esse assunto que é o planejamento estratégico. Antes de começar, só quero compartilhar a minha tela aqui com vocês, que eu montei uma apresentaçãozinha para ficar mais visual. Aí você me dá o ok se está aparecendo aí, está tudo certinho, Kleber. Carregou. Pode ir. Carregou. Tá. Então, vamos lá. Então, como eu comentei, Kleber já falou um pouquinho, eu também falei um pouquinho sobre mim. Antes de começar a falar sobre planejamento, eu queria contar para vocês um pouco da minha história, então, com o planejamento estratégico, né? E ela aconteceu mais ou menos em 3 momentos. Então, hoje, apesar de eu ser gerente de marketing e atuar especificamente com marketing, a minha formação, minha primeira formação foi em administração. E aí, na época, claro, quando eu comecei, não sabia muito bem a linha de formação que eu iria seguir, mas eu gostava muito da gestão empresarial como um todo. Então, meu primeiro contato com o planejamento estratégico foi na faculdade, aí, com essa questão mais teórica. Mas só depois, quando eu passei a atuar num cargo de gestão dentro de uma empresa, é que eu tive contato na prática com o planejamento estratégico. Então, isso foi mais ou menos ali por 2012, e desde então eu venho me envolvendo aí de forma ativa no planejamento estratégico da empresa. E aí teve um terceiro momento, que foi em 2018, com o nascimento da ScorePlan. Então, a ScorePlan é uma startup que desenvolveu justamente um sistema para ajudar as empresas no processo de planejamento estratégico e financeiro. E aí, como eu participei da fundação da empresa e da construção dela, né, eu tive e ainda tenho muito contato com esse tema, porque um dos nossos objetivos é justamente ajudar a aculturar as empresas e os gestores sobre a importância desse tema. Então, hoje, se vocês acessarem o site da ScorePlan, ou mesmo as redes sociais, vocês vão ver que tem muito conteúdo aí sobre isso, né? E alguns desses conteúdos são criados por mim, outros são criados pelos meus colegas, mas sempre passa pela minha curadoria. Então, eu estou sempre estudando aí o tema de planejamento estratégico, né? Estou sempre buscando aprender mais sobre isso para poder realmente trazer conteúdo e focar aí nesse nosso objetivo de ajudar a aculturar a comunidade empresarial. Teve um quarto momento, né? Eu até comentei que seriam 3, mas teve um quarto momento que foi quando eu comecei a ter a visão de as dificuldades e barreiras de outras empresas em fazer o planejamento estratégico, que foram clientes da ScorePlan, prospects, né? Fornecedores. Como a gente fornece um sistema para planejamento estratégico, eu comecei a ver na prática também a dificuldade de outras empresas aí com esse processo. Então, eu não sou aí uma especialista na área, né? Mas tenho contato com muitas pessoas que são, e o que eu trouxe aqui hoje é fruto do aprendizado que eu venho acumulando aí ao longo desse tempo, né? Trabalhando com planejamento estratégico. E aí, dúvidas que vocês forem tendo aí ao longo da minha palestra, vocês podem ir mandando pelo chat. O Kleber vai estar acompanhando, eu não vou conseguir acompanhar, mas o Kleber vai estar acompanhando, e aí no final a gente pode trocar uma ideia e discutir. E eu vou tentar responder todas elas, mas caso eu não consiga, com certeza vou me colocar à disposição aí mais uma vez para estar buscando conhecimento e poder talvez responder em um outro momento. Então vamos lá, começando aí do princípio, né? O que é o planejamento estratégico? Bom, planejar, né, nada mais é do que criar planos para atingir algum objetivo. Nada de novo até esse ponto. Estratégia, então, tem a ver com encontrar a melhor forma de atingir esse objetivo. Nada de novidade por aí também. Então, o planejamento estratégico, ele é a definição dos objetivos, a definição de planos inteligentes para atingir esses objetivos. E aí eu trouxe aqui, né, uma definição de um dos pais da administração e pais do marketing também. Então, o Kotler, ele diz que o planejamento estratégico ele é definido como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e os recursos da empresa e as mudanças e oportunidades do mercado. Então, um exemplo, né? Como empresa, digamos que um dos meus objetivos aí fosse aumentar as vendas
do produto X em tantos por cento até o final aí de 2021. Pronto, esse é meu objetivo definido, certo? Mas por que eu quero fazer isso? Bom, porque eu fiz aí uma análise de mercado e eu vi que eu não estou aproveitando 100% as oportunidades, ou seja, tem mercado ainda para atingir e eu não estou trabalhando o suficiente para chegar até todos esses clientes que eu poderia chegar. Então, aí está a oportunidade, né? Agora, como nós vamos fazer isso? Bom, vamos precisar aumentar aí os nossos pontos de venda, melhorar a nossa comunicação com o cliente, investir em campanhas de marketing mais robustas, né? Então, esse seria um esboço de um plano de ação. E aí, pensando no plano de ação, para massificar as nossas vendas, poder colocar esse plano de ação em prática, que recursos a gente tem disponíveis, né? Eu vou precisar contratar mais pessoas, eu tenho budget disponível para isso, né? Essa seria a análise dos recursos. Então, pensando nisso, o plano de ação da empresa, ele tem que estar sempre muito alinhado com o budget também. Então, existem 3 perguntas aí, né? 3 grandes perguntas que o planejamento estratégico vai ajudar a responder. E, além disso, essas são as 3 perguntas que podem te ajudar a te orientar, né, na hora de desenvolver o planejamento estratégico. Então, a primeira delas é onde a sua empresa está. A premissa básica aqui é que a gente não pode chegar a algum lugar sem saber de onde está saindo. Então, a ideia é saber qual é a minha situação atual, né? No que eu sou bom, onde eu não sou bom, que oportunidades o mercado me apresenta que eu ainda não estou aproveitando, que ameaças do ambiente externo podem me afetar e eu não estou mapeando. Então, a ideia aqui é fazer esse processo de análise inicial. E aí a gente tem algumas ferramentas, né, que são conhecidas que podem estar ajudando, como SWOT, PESTEL e 5 forças de Porter. A segunda pergunta é aonde eu quero chegar. Aqui é a premissa básica do planejamento estratégico, é ter um objetivo. Não existe motivo para fazer um planejamento se você não tiver um objetivo. Então, a dica aqui é utilizar os resultados da análise que você fez na primeira pergunta e também considerar visão e missão da sua empresa, né? Então, digamos que, por exemplo, um dos meus objetivos seja, a minha missão, né, seja ser reconhecida como a melhor ferramenta no segmento X para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, o quanto hoje eu estou longe de atingir essa visão e o que eu preciso fazer num nível mais macro, é claro, para chegar lá. Então, nessa pergunta, é mais ou menos esse o cenário. E aí, a terceira é como eu chegarei lá, que são, de fato, os planos de ação, a prática, né, o operacional, a execução, como a gente gosta de chamar na Score Plan, né? O planejamento sem a execução, ele não tem sentido, porque não entrega resultado nenhum. Então, a gente não pode também negligenciar essa parte do planejamento, que é justamente a execução. Então, por que dedicar um tempo do meu dia, né, como gestor? Por que dedicar um tempo dos gestores da minha equipe para fazer todo esse processo aí de planejamento estratégico? Bom, vamos lá, né? O planejamento estratégico, em primeiro lugar, ele é um esforço em prol de resultados reais. Então, hoje, se a sua empresa, se a sua equipe trabalha sem ter um planejamento estratégico, sem ter objetivos estratégicos definidos, ela está basicamente trabalhando no operacional, ela está suprindo as demandas básicas da empresa, né? E num determinado momento apagando incêndio, como a gente gosta de dizer, né? Vão surgindo os problemas, surgindo as questões, e a gente vai resolvendo e fica só ali no operacional. Mas isso não leva a empresa a nenhum lugar diferente daquele que ela está hoje, né? Então, se você quer continuar da forma como está hoje, estagnado, realmente não fazer planejamento estratégico é a saída. Agora, é importante lembrar que a zona de conforto de hoje pode não existir mais amanhã, né? A pandemia, ela mostrou isso, né? Tinham muitas empresas aí que estavam acomodadas e acabaram sofrendo o impacto de uma forma muito mais
forte do que outras empresas que estavam aí mais preparadas. Então, é aquela história, né? Em time que está ganhando, se mexe sim. Outro benefício, então, do planejamento estratégico é que ele alinha a estratégia e a operação. Ou seja, todas as pessoas que estão na empresa, elas passam a atuar com o mesmo objetivo, né? Então, elas precisam saber, digamos assim, elas vão saber através do planejamento estratégico para onde elas estão indo, o porquê elas estão fazendo o que elas estão fazendo, né? Isso cria uma relação de confiança e transparência entre a empresa e entre a equipe. E aí acaba gerando um engajamento muito maior, o que também melhora automaticamente, né, os resultados da empresa. É só a gente pensar aí, eu adoro fazer analogias, mas é só a gente pensar aí na dinâmica de um formigueiro, né? Se todas as formigas fizessem o seu trabalho, mas não soubessem o objetivo final, provavelmente elas não iriam chegar naquele projeto de engenharia maravilhoso que é uma estrutura de um ninho de formigas, né? Então é a mesma lógica. Outro benefício aí, outra vantagem que o planejamento estratégico agrega é que, ao contrário do que se pensa, ele reduz custos, porque ele acaba eliminando processos desnecessários, otimizando o tempo de trabalho das pessoas e também os recursos. Ou seja, o que você tiver de custos, né, de saídas, de investimento, vai ser em prol de atingir os objetivos estratégicos da empresa. Então, faz todo sentido, né? Outro ponto, então, que é importante comentar, é que ao fazer planejamento, você consegue ter mais previsibilidade sobre as ameaças que podem surgir e acabar atrapalhando o atingimento dos seus objetivos. Então, por exemplo, lá nas análises iniciais, fazendo a SWOT, você consegue aí mapear as ameaças e ter conhecimento delas te dá o poder de criar, por exemplo, um plano de contingência aí, macro, é claro, e isso fará com que lá na frente, se essa ameaça se tornar uma realidade, a sua resposta seja mais ágil e, consequentemente, menos prejudicial aí ao negócio, né? E aí, por fim, então, fazer planejamento estratégico é uma vantagem competitiva perante os seus concorrentes. Se a gente pensar a um nível pessoal, né? A gente conhece duas pessoas diferentes, claro, né? Falando de um modo simplista. Uma delas tem objetivos muito bem definidos, é uma pessoa muito obstinada, e a outra pessoa não, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe por que ela está fazendo, e aí a pergunta que eu faço é: com qual dessas pessoas você vai querer aí estabelecer uma relação? Então, o mesmo acontece com as empresas, não é diferente, né? E aí, o planejamento estratégico, ele é um processo antigo. Eu não fui procurar dados aqui para vocês, mas ele foi criado há muitos anos atrás, quando eu nem tinha nascido. E ao longo do tempo ele precisou evoluir, é claro, né? Mas nos últimos anos eu vou falar um pouquinho sobre a forma como ele vem sendo feito ou vinha sendo feito, que é a forma como a gente aprendeu, né? A forma como eu, por exemplo, aprendi na faculdade. Então, a gente aprendeu a fazer planejamento estratégico com objetivos de longo prazo, considerando o longo prazo como 5 até 10 anos. Aí, imagina isso hoje, né? A gente mal consegue planejar os próximos 3 meses sem ser aí surpreendido por uma novidade. Pensa fazer um plano aí para 10 anos. Faz sentido, é claro, eu saber, né, ou ter uma ideia de onde eu quero estar daqui 10 anos, mas construir um plano efetivamente para isso hoje e considerar ele como imutável não traduz, né, a nossa realidade. Então, essa era a forma como o planejamento estratégico era feito. Então, o planejamento estratégico, ele costumava ser feito sem planos, só com objetivos e aí, consequentemente, sem resultados de fato, né? O pessoal levava ao pé da letra a ideia de planejamento. Vamos só planejar e deu, né? Não vamos fazer mais nada. Mas, na verdade, sem plano, o planejamento estratégico não sai do chão. Planejamento estratégico não comunicado, né? O planejamento estratégico costumava ser conhecido aí apenas pelos níveis mais altos da empresa, né? C-level, os diretores, gerentes, às vezes coordenadores.
No entanto, né, quem dá vida ao planejamento estratégico é a operação, de fato. Então, por mais que existam informações e detalhes que a empresa não queira compartilhar, todas as pessoas da empresa precisam saber quais são os objetivos, né, do negócio, precisam saber o porquê elas estão fazendo, para onde a empresa está indo, quer ir e quanto elas estão contribuindo com isso, para que elas também entendam qual é a importância do trabalho delas, né? Também, então, como os planejamentos eram feitos num longo prazo, eles eram, como eu comentei, tratados como algo imutável, né? E depois de um tempo, obviamente, eles acabavam deixando de fazer sentido, então o planejamento ficava lá pegando poeira porque não tinha sentido nenhum naquele plano mais, né? Então, logo ele acabava sendo esquecido na gaveta, como a gente costuma dizer, né? Era muito comum, um tempo atrás, a gente chegar nas empresas, né, e questionar se a empresa tem planejamento estratégico e o gestor ficar felizão, assim, dizer, nossa, sim, a gente tem planejamento estratégico. Aí vai lá, pega um livro na gaveta, desenterra uma planilha antiga lá, com informações que já não fazem mais sentido, desatualizado. Então, como a gente fala no marketing, por muito tempo aí o planejamento estratégico foi uma métrica de vaidade, né? Não entregava resultados de fato por ser aplicado da forma errada. Então, o planejamento estratégico tradicional também carecia muito de dados e dessas análises iniciais que eu comentei que são muito importantes. Então, os objetivos e os planos, eles acabavam saindo muito da cabeça dos gestores, né? Era algo muito intuitivo e não embasado em dados, que é algo que hoje já não faz mais tanto sentido. É claro que o conhecimento do dono, a expertise do dono, dos gestores é muito importante, mas não pode ser baseado somente nisso, né? Tem que ter todo um embasamento em dados e informações históricas. E aí, qual que foi o resultado de tudo isso, né? O planejamento estratégico, ele passou a ser considerado um processo falho, desnecessário e ultrapassado. Só que o problema, na real, é que nunca foi o planejamento estratégico, né? O problema sempre foi a forma como ele vinha sendo conduzido. Como eu disse, é um processo antigo, mas ele não precisa ficar imutável, ele precisa ir mudando e melhorando, evoluindo com o tempo. Então, o planejamento ele não deixou de ser necessário, muito pelo contrário, ele passou a ser mais necessário ainda num mundo que é tão volátil e imprescindível. Na Scoreplan, por exemplo, a gente viu casos de empresas assim que conseguiram passar pela pandemia, não só, né, se mantendo ali tranquilamente, mas com um bom índice de crescimento. E eu nem estou falando de empresas e setores que foram, de certa forma, né, favorecidos, como o setor alimentício, o setor químico, mas em setores que realmente foram prejudicados. A gente viu empresas que conseguiram se manter bem, conseguiram crescer. E aí, quando a gente conversou com os gestores dessas empresas para tentar entender o que eles fizeram de diferente, o que eles sempre trouxeram foi preparação, sabe? Eles estavam preparados para isso, mais preparados, né, do que todos os outros. E preparação e planejamento são praticamente a mesma coisa, né? Então vejam o quanto é importante mesmo hoje esse processo aí de planejamento estratégico. Só que, de fato, não pode mais ser feito daquela forma que eu estava mostrando antes, que é a forma antiga e como a gente aprendeu. Então, agora eu quero falar um pouquinho aí sobre as metodologias de planejamento estratégico. Então, a gente tem várias metodologias de planejamento, mas uma das mais conhecidas é o BSC, ou Balanced Scorecard, e justamente por ser uma das mais conhecidas e mais utilizadas, essa metodologia ela também vem sofrendo aí duras críticas, sendo desacreditada por vincularem ela, né, a essa mesma ideia de algo ultrapassado. Só que, novamente, o problema não é a metodologia, né, e sim a condução do processo. E aí, recentemente, a gente viu surgir aí o salvador da pátria, né, os OKRs como uma nova metodologia, uma nova forma de gerir resultados. Então, vamos lá entender um pouquinho aí sobre essas duas metodologias. Então, aqui eu trouxe um mapa estratégico na metodologia de BSC, que nada mais é do que um desenho, né, da estrutura de planejamento estratégico. Então, como vocês podem ver, existem aí 4 perspectivas fixas, né, são elas financeira,
de clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Então, dentro de cada uma dessas perspectivas, você vai definir um ou mais objetivos, né, de negócio, e a estes objetivos você irá vincular planos de ação. Até aí, nada, né, mirabolante. Bem simples. Muito do que a gente falou até aqui, inclusive. Eu lembro até que quando eu ouvi pela primeira vez o termo BSC, eu acho que até foi na faculdade, eu pensei, nossa, isso deve ser super difícil, super complexo. E, na verdade, é o contrário, né? É muito simples. Uma outra boa prática, né, do BSC é vincular indicadores também aos objetivos estratégicos e não apenas o plano de ação, porque a ideia é tentar mensurar o quanto desses resultados que você está atingindo está, de fato, né, te ajudando a atingir os seus objetivos. E aí eu pergunto para vocês, o que há de desatualizado aí nesse modelo, né? Nada, na verdade, basta que a gente pare de pensar no longo prazo como 5, 10, né, anos e passe a considerar um planejamento para uma cadência mais curta, de 1, no máximo 2 anos, que, por exemplo, é o que a gente faz aqui na empresa. Então, a gente planeja para 1, às vezes, no máximo 2 anos, e, claro, mesmo quando a gente planeja para 2 anos, a gente faz revisões, né, a cada 6 meses, ou revisão anual, então basta que a gente passe a enxergar e trabalhar com a metodologia de uma forma um pouquinho diferente. E aí surgem também, mas tem as perspectivas fixas, isso acaba engessando o processo. Sim, pode ser que aconteça, mas, por exemplo, né, aqui na empresa a gente simplesmente foi lá, renomeou as perspectivas, acresceu novas perspectivas e tudo certo, o modelo funciona da mesma forma. Então, é claro, o modelo ele te traz boas práticas, né? Te agrega esse conhecimento de uma sequência lógica do que precisa ser feito, mas você pode adequar ele a seu modelo de negócio, que foi o que a gente fez. Então, na verdade, o que é correto é o que funciona para a sua empresa, né? Então, não tem nada aí de desatualizado nesse modelo. Até aqui eu acabei me adiantando e já falei um pouquinho disso. Aí agora falando então um pouquinho sobre os OKRs. Os OKRs, na verdade, eles são também uma metodologia de planejamento estratégico, né? Mas quem é especialista em OKRs fala que ele não é bem uma metodologia, é um framework, né? Mas eu chamo de metodologia porque é mais fácil realmente de compreender. Então, ela é uma metodologia ágil de planejamento estratégico que tem cadências mais curtas. Então, os OKRs geralmente tratam os objetivos e falam em trimestres, né? Não mais em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas em trimestres. E aí, olhem só a estrutura, né, dos OKRs. Na verdade, ela é muito parecida com o BSC, né? Porque você precisa saber onde você está e onde você quer chegar. A grande diferença é que antes de dizer o como você chegar lá, como você vai chegar lá, que é o plano de ação, você precisa saber medir o quanto você está chegando lá, que são os key results. E aí, mais adiante, eu vou mostrar um exemplo, então vai ficar um pouquinho mais claro de entender. E só depois de definir, então, esses key results, você vai dizer como chegará lá, que seria o equivalente a um plano de ação. Então, agora eu vou mostrar um exemplo aqui para ficar mais fácil, porque senão parece que dá um nó, né? Então, aqui um exemplo de objetivo no OKR. Crescer nossa base de usuários no Brasil para ser o maior software do país. Quais seriam, por exemplo, key results que a gente poderia atrelar a esse objetivo? Então, olha só o primeiro aí. Aumento da base de usuários de 200 mil para 400 mil. Então, ele mostra onde você está hoje, que são os 200 mil, para onde você quer chegar, que são os 400 mil, a fim de atingir o objetivo, né? E acontece a mesma coisa com os outros dois key results. Aumento da retenção de usuários de 50, ó, de novo, onde estou, para 70%, que é onde eu quero chegar a fim de atingir o objetivo. E a mesma coisa o NPS, aumento de 70 para 85. Então, esses são exemplos de key results para um objetivo, né? E aí as iniciativas, que nesse caso seriam o equivalente, digamos assim, a um plano de ação, mas elas são mais marcos do que planos de ação, de fato, seria, por exemplo,
dizer como eu sei que eu estou caminhando aí entre essas etapas de 200 para 400, de 50 para 70 e de 70 para 85. Então, um exemplo poderia ser, como a gente está falando aí de retenção de usuários, um marco que seria uma iniciativa poderia ser ter X pontos de contato no mês com cada cliente. Então, esse seria um exemplo de marco, né, ou iniciativa, que a gente poderia ter aí vinculado a esse objetivo e a esses key results. Então, olha só, os OKRs são uma metodologia colaborativa de planejamento estratégico. Então, precisa haver uma comunicação, uma transparência, uma confiança na equipe, porque vai ter um responsável por essa iniciativa e por esses key results. E ele vai lá e vai dizer se o marco foi atingido ou não. Então, você precisa confiar na sua equipe, porque nada vai poder te dizer se foi feito ou não. Claro, você pode definir ali formas de controlar, mas não é essa a ideia. A ideia é realmente ser colaborativo. Então, diferente do BSC, o BSC é top-down, né? De cima para baixo. Os OKRs são de cima para baixo, de baixo para cima, do lado para o meio, de baixo para o meio, né? É uma metodologia colaborativa um pouco diferente e não tem aquele contexto de ter perspectivas fixas, né? Ele é mais realmente colaborativo, mais aberto, tem cadências mais curtas, digamos assim. Qual é a melhor das metodologias? Essa é a atual discussão, né? Um é melhor que o outro, um é mais atual que o outro. Na verdade, se fala muito aí que os OKRs são novos, mas eles são mais antigos que o BSC, eles nasceram antes do BSC. Só que agora eles ganharam notoriedade porque grandes empresas aí de base tecnológica, como Google, Intel, Airbnb, estruturaram o seu crescimento com os OKRs. Então, é claro, ele ganhou aí muita força e muitas empresas de tecnologia vêm usando os OKRs. Então, por isso que ele ressurgiu agora, mas a metodologia é mais antiga que o BSC. Então, se a gente for pensar que uma coisa é ultrapassada e que a outra não é, não faz muito sentido, porque eles nasceram aí junto, né? Então, a melhor metodologia vai depender do seu modelo de negócio, dos seus objetivos estratégicos e da sua cultura empresarial. Então, a gente costuma dizer aqui que nessa briga de gigantes, quem ganha é a cultura, porque não vai adiantar eu tentar implementar OKRs se eu não tenho uma cultura que favorece a transparência, a comunicação com a minha equipe, se eu não invisto em desenvolvimento da minha equipe para que eles tenham capacitação para fazer o que eles precisam fazer. Da mesma forma, não vai fazer sentido eu manter o meu planejamento estratégico com uma metodologia de BSC, se hoje ela já não está me trazendo resultado e não está mais fazendo sentido. Então, a metodologia, a melhor metodologia, a metodologia correta é aquela que funciona para a sua empresa e que está alinhada com o que a sua empresa é hoje e com o que ela quer se tornar. E aí, olha só que curioso isso. Lá em 1980, os estudiosos da área de gestão estratégica aí já começavam a questionar o modelo de planejamento estratégico, e eles chegaram a essas conclusões aqui, ó. A mudança é contínua e imprevisível, e o planejamento deve refletir isso. O planejamento agora envolve o processo de identificação de novas tendências, formas de capitalizá-las e a busca por recursos. E o papel da alta gestão é apoiar, desenvolver as ideias de líderes intermediários e funcionários da linha de frente, porque são essas pessoas que sabem de fato o que o cliente quer, né? Tem mais contato com o cliente. E como os eventos inesperados são agora a norma, né? Porque não tem mais como fugir disso, as organizações devem aprender a responder a isso prontamente. Então, lá em 1980, eles já falavam sobre isso. E a grande questão aqui é que a gente ainda não conseguiu colocar 100% em prática e aprender 100% isso, né? E aí, falando um pouquinho sobre tecnologia aliada a esse processo aí de planejamento estratégico e falando sobre o papel da própria Score Plan, porque a gente é de base tecnológica, né? Então, muito além do planejamento, a tecnologia, ela vem para ajudar na execução.
que é, de fato, a etapa responsável pela existência ou não de resultados efetivos. Então, a Score Planner, ela surgiu quando a gente identificou, por exemplo, uma falha no processo de execução do planejamento das empresas. Uma falha que era decorrente da falta de planejamento, né? Da falta de planos de ação, desculpa, da falta de comunicação desses planos de ação e da falta de manter esses planos de ação ativos, né? Manter eles funcionando. Ou seja, não adianta também ter o plano e esquecer ele lá, nunca mais revisitar, né? Nunca mais alimentar as ações, revisar os prazos, né? Porque aí não vai adiantar. Então, a tecnologia ela vem aí com alertas, notificações automáticas, ferramentas e metodologias embarcadas e vinculadas que vão ajudar a garantir que isso não aconteça, vão ajudar a garantir que o planejamento realmente seja executado. Além disso, então, a tecnologia ela agrega na parte de análise e tomada de ação perante os resultados, garantindo, por exemplo, que resultados não satisfatórios não sejam simplesmente ignorados. Uma coisa que é muito comum, infelizmente, nas empresas, né? Vamos fazer uma reunião de indicadores para avaliar os resultados que a gente teve, né? E aí chega lá naquele indicador chave e o indicador está com o resultado abaixo do esperado. Ah, que pena, segue o baile, como a gente costuma dizer aqui no Sul. Mas, tá, e aí? Não tem uma análise do porquê que a gente não atingiu a meta, por que o resultado foi esse e não foi outro, né? O que a gente pode fazer para mudar isso? Então, a tecnologia, ela vem para ajudar nesse ponto, que esses resultados não satisfatórios não sejam ignorados, né? Que seja necessária uma análise crítica e, mais do que isso, seja necessário um plano de ação vinculado para garantir que esse resultado não seja mais abaixo do esperado e sim atinja a meta e supere a meta, né? E a gente tem até um exemplo de um cliente nosso, né? Que ele fazia planejamento estratégico através de planilha, como é uma empresa de médio e grande porte, eles tinham muitos indicadores, né? E aí eles acabavam levando muito tempo para conseguir coletar os dados e construir todos esses indicadores. Então, por exemplo, eles tinham indicadores mensais lá, e aí eles demoravam mais 20 dias depois do fechamento do mês para conseguir ver esses resultados. Então, se o resultado era ruim, ele ficava não um mês tendo resultado ruim, né? Ele ficava um mês e meio tendo resultado ruim, quando na verdade ele poderia agir antes, né? Identificar a causa raiz, já agir nessa causa raiz para que esse problema não acontecesse de novo. Então a tecnologia ela vem para trazer isso, para trazer agilidade, para trazer esse vínculo com análise crítica, com plano de ação, né? Para realmente ficar voltado para a gestão do resultado. E aí, para finalizar, né, o papel da tecnologia, é impossível não deixar de mencionar o nível de confiabilidade que um sistema de planejamento estratégico entrega para uma organização. Então, integrações automáticas com outras fontes de dados e atualização automática de informações, rastreabilidade nos dados, gerenciamento das permissões de acesso, tudo isso garante que o que é apresentado ali na plataforma seja de fato um espelho da realidade. Porque hoje, quando a gente trabalha sem o apoio da tecnologia, vamos falar assim, eu trabalho com planilhas, né? É a planilha da planilha, a cópia da cópia da cópia da planilha, e a gente não sabe mais qual a versão é certa, qual a versão é errada, o que está atualizado, o que está desatualizado. Da mesma forma, a gente não sabe se aquele dado que está lá naquele campo é o dado correto, porque alguém pode ter lá ido lá e subscrevido ele, a gente não sabe de onde ele veio, então é muito difícil tomar decisão em cima de dados, muito difícil e muito perigoso também tomar decisão em cima de dados que não são confiáveis, e a tecnologia ela traz isso, traz justamente essa confiabilidade nas informações que estão ali apresentadas, né? Então, tem como fazer planejamento estratégico sem um sistema de planejamento estratégico? Tem como fazer. Empresas de pequeno porte que estão começando devem realmente começar
com uma planilha, com um documento, mas a partir do momento que você ganha certa maturidade no seu processo de gestão estratégica, a partir do momento que você é uma empresa de médio e grande porte, não é mais indicado que você trabalhe com uma planilha que não te dá confiabilidade, que não te dá agilidade para te atuar. Então, sim, dá para fazer, mas na maioria dos casos não é indicado. Então, por que não usar a tecnologia ao nosso favor, né? Lá em 1980 eles já estavam falando sobre tecnologia, sobre incluir a tecnologia, e hoje a gente ainda está batendo aí nessa tecla. Então, realmente é bastante importante. E aí, a nível de conteúdo que eu tinha para trazer para vocês, era isso. Eu quero passar, antes de finalizar essa parte de conteúdo e trocar uma ideia aí com vocês através do que vocês mandaram pelo chat, que eu ainda não vi, quero mostrar um videozinho aí para vocês, falando, é um videozinho bem rápido, tá? De 1 minuto e meio, falando um pouquinho aí sobre a Score Plan, sobre o que a gente resolve de problema, né? Que benefícios que a plataforma traz, e também para vocês conhecerem um pouquinho a empresa. Eu vou deixar de compartilhar a minha tela para poder compartilhar o vídeo aqui com vocês. Ter o panorama geral do planejamento do seu negócio é fundamental. Sem isso, você acumula planilhas e ferramentas paralelas e fica difícil integrar informações, executar tarefas e analisar se objetivos e metas estão sendo atingidos. Mas você pode respirar aliviado. O Score Plan é o sistema de planejamento estratégico e financeiro mais completo do mercado. Ele integra tudo o que você precisa em um único lugar. Com essa plataforma, você toma decisões de forma ágil, inteligente e sabe tudo o que está acontecendo com o seu negócio para atingir objetivos e metas, melhorar entregas da equipe, reduzir custos e lucrar mais. Crie mapas estratégicos, defina OKRs, indicadores, defina seu orçamento empresarial, acompanhe o que está previsto e já foi realizado e projete cenários. Gerencie e monitore o andamento de tudo o que está acontecendo. Tudo isso com uma gestão visual e simples. E ainda receba alertas automáticos para não perder nenhum prazo. Integre seus indicadores com fontes de dados externas, faça análises aprofundadas, envolva e engaje pessoas, organize, otimize e acesse de qualquer lugar a qualquer momento. São tantas funções e possibilidades que o que você precisa saber é: com o Score Plan, você integra e visualiza tudo em um único lugar. Fácil, prático e acessível. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou compartilhar de volta a minha tela aqui, que tem os meus contatos, porque quero deixar aí disponível para vocês. Então, se conectem comigo aí no LinkedIn, vamos trocar ideias, vamos trocar aprendizados. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo que eu apresentei aqui, ou também sobre a Score Plan, podem estar entrando em contato aí comigo através de e-mail, ou através do próprio LinkedIn ou WhatsApp da Score Plan, que eu deixei aí. E é isso, agora eu quero saber aí do Kleber se surgiu alguma dúvida ou alguma questão no chat que eu acabei não vendo. Não, tranquilo. Obrigado pela palavra, pelo conhecimento que trouxe para nós até agora. Temos uma pergunta que veio no YouTube do Lucas, né? Diz assim: em tempos de pandemia, o que se pode observar? A maioria das empresas não estavam preparadas, ou, enfim, o que vocês puderam observar, né? A maioria das empresas não estavam preparadas, mas também como se preparar para um evento desse tamanho. Sim, na verdade, é quase impossível estar 100% preparado para uma pandemia. Mas, assim, o que a gente viu foi que tinham empresas que estavam mais preparadas. Elas já tinham feito uma análise do ambiente externo, então elas já tinham mapeado alguns riscos, algumas ameaças. Então, elas já estavam mais ou menos cientes do que poderia acontecer e, automaticamente, elas já tinham também ali uma carta na manga, que era um plano de contingência. E quando a pandemia chegou, eles simplesmente não hesitaram e começaram a colocar aí em prática esse plano de contingência. Então, sim, tinham empresas mais preparadas realmente para lidar com a pandemia.